Olá, amigos! Estamos aqui em mais uma edição do podcast Polícia Notícia, esse produto do canal do Itatiaia Patrulha no YouTube, que é um espaço para a gente falar sobre segurança pública, falar sobre o que está sendo realizado, o trabalho, o esforço, os bastidores, o lado humano desse trabalho contra a criminalidade violenta e organizada. E hoje estou tendo a honra de receber aqui o Dr. Marcos Paulo Miranda, do Ministério Público, do CAOCRIM, que é o Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais. É o primeiro não policial que chega aqui no Polícia Notícia, mas o Ministério Público eu tive essa ideia, de convidá-lo, doutor, porque o Ministério Público é parte do sistema de segurança pública e uma parte fundamental. Então, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Renato. É um prazer imenso estar aqui contigo, poder conversar um pouquinho a respeito da nossa atuação na área de segurança pública e com uma responsabilidade redobrada, O que você me faz? De ser o primeiro não policial a estar aqui conversando, mas a gente tem uma atuação muito próxima da polícia, são parceiros do nosso dia a dia. Eu falo não policial porque o Ministério Público não é uma força policial, mas é praticamente o mesmo serviço, né? Sim, na área de combate à criminalidade, as ações são complementares. São complementares. Então, o trabalho que a polícia faz repercute na atuação do Ministério Público e a nossa atuação também repercute na atuação da polícia. E, doutor, explica pra gente, pra quem está assistindo, o que é o CAOCRIM? Tá, o Ministério Público ele é estruturado em órgãos de execução, aqueles órgãos que vão atuar nos processos concretamente, e nos órgãos de coordenação. Os órgãos de coordenação eles não têm um limite circunscrito à comarca. Então, por exemplo, o CAOCRIM, nós temos atuação nas 297 comarcas do estado de Minas Gerais e nos 853 municípios. O objetivo nosso é dar suporte à atuação dos promotores de justiça em todo o estado, definindo as prioridades institucionais, as estratégias de atuação, enfim, é uma atuação de coordenação e que chega na ponta. Numa analogia, a polícia seria o departamento ou então uma região militar, né? Perfeito. E nós atuamos, Renato, não só em relação à criminalidade organizada, por exemplo, mas inclusive os crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, tudo aquilo que a lei prevê como crime está na esfera de atuação do CAOCRIM. Nós vamos ter que falar disso também. Doutor, mas vamos começar pelo... talvez o maior desafio, pelo menos que a gente percebe assim, que é o crime organizado, A gente, não vamos tapar o sol com a peneira, doutor? O senhor, eu sei que é um cara bem franco, a gente vê aí algumas facções, atuando em Minas, chegando devagarinho, mas chegando, no sul e Triângulo, o PCC, Zona da Mata e Juiz de Fora, região Comando Vermelho, E aqui em Belo Horizonte a gente tem visto muito o TCP, o Terceiro Sim. Comando Puro. Como é que a gente faz para encarar esse desafio, doutor? Qual que é o principal desafio, na opinião do senhor? O que tem sido feito aí pelo Ministério Público? Na verdade, a gente tem uma evolução da criminalidade, e isso não é um privilégio do Brasil, nem de Minas Gerais, é do mundo todo. E cada vez mais organizada. Cada vez mais organizada. Quando eu ingressei no Ministério Público, no ano de 2001, o tipo penal que nós tínhamos era quadrilha ou bando. Então era basicamente aquilo. Hoje a gente já tem lei das organizações criminosas, a gente tem lavagem de dinheiro, o próprio tipo penal hoje virou associação criminosa, a gente não fala mais quadrilha ou bando, e a gente tem essa criminalidade cada vez mais violenta, mais estruturada e sempre vinculada, quando a gente fala de criminalidade organizada, à busca do dinheiro. Então a gente tem o crime de lavagem na maioria das vezes associado, e não existe uma organização criminosa com atuação profunda sem que haja participação de servidores públicos. Então infelizmente, Infelizmente, mas os tentáculos dessas organizações criminosas são longos, são profundos, e não raras vezes a gente se depara com a participação de quem deveria estar jogando do outro lado. Doutor, aí eu sempre falo, que situação, erro de rua, pode acontecer, uma troca de tiros, isso faz parte da atividade operacional policial. Sim. A gente entende, tem uma compreensão, mas a corrupção é uma traição à sociedade, Sim. Porque é uma traição aos irmãos de farda ou de distintivo e à sociedade que confia naquele policial, Com certeza. No meu pensamento, os crimes praticados por servidores públicos deveriam ser agravados.
Porque uma coisa é o indivíduo, por exemplo, subtrair o indivíduo que é autor de furtos e subtrai uma coisa da propriedade privada, ele está no exercício da atividade criminosa dele. Agora, quando você tem um servidor público que é pago pelos cofres públicos, desvia recurso, dá cobertura para atuação, na verdade a gente tem uma dupla lesão. É uma lesão ao tipo penal em si e ao dever de lealdade que ele deveria ter com aquela instituição que o acolheu e que o remunera para servir a sociedade. Então, na verdade, no meu modo de pensar, esses crimes deveriam ser agravados. Agora, quando o senhor fala dessas relações aí das facções com os servidores públicos, é principalmente na esfera policial ou geral? Na verdade, geral, onde houver possibilidade das organizações criminosas estarem presentes e essa presença propiciar algum tipo de benefício para o funcionamento, eles vão entrar. Isso pode ser em câmaras municipais, em prefeituras, nos próprios órgãos de justiça, enfim. Nós não podemos ter a percepção de que eles não têm a intenção e não estão presentes em outros órgãos para além das forças de segurança. E aí é um perigo, né, doutor, que é um termo que eu uso aqui, nem sei se existe esse termo, mas eu uso, que é a narcopolítica, que é o quê? Traficantes entrando na política, né, usando o poder político. A gente vê isso na região metropolitana de Belo Horizonte acontecer, infelizmente, e eu dou o exemplo até de Birité, que teve operações da Polícia Civil, inclusive com o apoio do Ministério Público, e recentemente servidores da prefeitura sendo assassinados por ligações com o tráfico de drogas. É perigoso demais, né, doutor? Muito. É um problema sério. E não raras vezes, cargos em comissão, que são aqueles de livre nomeação, são ocupados por pessoas que têm ligação com narcotráfico ou com outras frentes criminosas. E eu penso que a pessoa, para estar no exercício de uma função pública, ela deveria ter um requisito essencial, que é os bons antecedentes. Então, esse filtro seria assim, de fundamental importância que ele fosse efetivamente feito para evitar que criminosos estejam no exercício de funções mexendo com o direito das pessoas. Agora, doutor, quando a gente fala de crime organizado, via de regra envolve droga? Na maioria das vezes, sim. Não só droga, mas armas, por exemplo, é um grande problema que a gente tem. Tudo aquilo que gera dinheiro é o motor propulsor de todo tipo de criminalidade, via de regra, é o dinheiro. E aí a narcotraficância é uma das formas de fazer dinheiro com muita facilidade. Mas a gente tem outras áreas. Por exemplo... Jogo, né? Jogo de azar. Não raras vezes nós temos prestação de serviços em caráter impositivo de exclusividade, como, por exemplo, internet em determinadas regiões, que são providas exclusivamente por uma determinada empresa em decorrência de um mandamento de quem tem o domínio do território. E aí acrescentando, entra a milícia, né? Entra também a milícia e a chamada narcomilícia, né? Que a gente tem já uma vinculação das organizações criminosas com as milícias. Hoje o sistema é híbrido. A gente não tem mais aquela separação tão rígida quanto a gente tinha há tempos atrás. E mesmo as organizações criminosas, elas vão sofrendo reestruturações periódicas. Então, às vezes, numa semana você tem um cenário de comando, na semana seguinte, em decorrência de alguma desavença, o cenário é completamente distinto. A gente está vendo isso neste momento, né, doutor, com os rumores aí de uma guerra interna no PCC, né, de acordo aí com as informações apuradas pela inteligência, pela própria imprensa. O Marcola brigou com outras lideranças e é o tipo de coisa que vai acontecendo, né? Vai, isso é muito comum, faz parte da dinâmica das organizações criminosas, você ter essas divisões internas, assassinatos entre eles mesmos e uma sucessão no poder, faz parte da dinâmica. Agora, o senhor falou um negócio que é interessante, que é o seguinte, né? Muita gente romantiza o mundo do crime, infelizmente. São Robin Hoods, né? Aquele papo ideológico, muitas vezes, não tiveram oportunidades, mas no fundo, pelo que o senhor está falando, e eu assino embaixo, o que eles querem é dinheiro. Sim, tudo o que move a criminalidade é o dinheiro. Ninguém vai traficar para fazer beneficência. Eles querem se enriquecer. E se utilizam de vários instrumentos, né, como a lavagem de capitais e etc., os laranjas, enfim. E uma coisa que é lamentável, que não raras vezes os jovens, as crianças, os adolescentes, acabam tendo esses líderes de facções
como o ideal daquilo que eles querem ser quando adultos. Isso é muito ruim. E é isso que a gente tenta mostrar aqui nos programas, né, que eu apresento, que o final, né, a vida do crime é uma ilusão. O final é o meu bordão, né? CCC, cadeia, Sim. cadeira de rodas ou caixão. E pela sua experiência, né, doutor? Um dia a casa cai. O cara pode achar que ele é o bambambam, que ele é o número 1, que ele é o patrãozão. Um dia ele vai ser encontrado. Vai, e isso é uma grande ilusão. Se a gente pode dar um conselho, é de ter a vida digna, honesta e ter o dinheiro pelo trabalho. Isso aí dignifica. É uma ilusão. Você pode até alcançar um dinheiro, mas ele vai ser efêmero, sua vida vai ser passageira e você não vai ter nada de consistente. Agora, doutor, eu vejo um fenômeno interessante, e aí falando da atuação do CAOCRIM, do GAECO, do Ministério Público, que da região metropolitana, os grandes líderes aí que estão em liberdade, nenhum fica em Minas, né? Porque aqui a casa cai mesmo, né? A gente pega aí o Paraíba, da Cabana do Pai Tomás, dizem que está no Rio, Pisca-Pisca dizem que está no Rio, Dalmo, o Rebelde, ninguém sabe onde está, mas em Minas eles não ficam, né? Sim. Hoje nós temos uma debandada muito grande de criminosos de todo o país para o Rio de Janeiro, em decorrência da DPF, que proibiu uma série de medidas de intervenção nas comunidades. Então eles se sentem abrigados lá. Para você ter uma operação policial numa comunidade no Rio de Janeiro, hoje você tem limitação de uso de aeronave, você tem que ter prévia comunicação ao Ministério Público, ou seja, uma série de entraves em que favorece de maneira muito forte os criminosos. Então, um território seguro, mais seguro para eles, de fato, é o Rio de Janeiro. E, assim, no nosso trabalho a gente verifica, não somente no Rio Capital, mas Baixada, muita gente na região de Duque de Caxias e etc., é onde eles são acolhidos. E comandam a criminalidade em Minas do território fluminense. Então, doutor, para traduzir para o telespectador aqui do YouTube, aquela decisão do Supremo que reduziu bastante o poder policial e o poder de comandar operações nos morros, nos aglomerados do Rio, foi um prato cheio para a bandidagem. Não tem dúvida, não tem dúvida. A partir do momento que houve aquela decisão, nós tivemos um deslocamento maciço, e não é somente de Minas, volto a dizer, do país como um todo, inclusive do extremo norte do país, os criminosos estão migrando para o Rio de Janeiro. Virou a Disneylândia do crime organizado. É verdade, a situação é muito delicada e me preocupa muito essas intervenções, não raras vezes de cima para baixo, vindo do judiciário, que repercutem de maneira muito negativa no exercício da atividade de segurança pública. Para quem conhece Rio de Janeiro, se você não tiver uma aeronave, não é aeronave para você disparar, é aeronave para você ter o domínio do território e saber orientar a movimentação da tropa. E sem isso a gente coloca em risco a vida dessas pessoas, dos policiais que estão ali colocando a sua vida em risco. E eu vou te falar, ser policial no Rio é missão para poucos, né? E uma coisa, Renato, que eu acho que é muito delicado no nosso país no momento, é o fato de nós termos uma interferência, não raras vezes indevida, de poderes em outros poderes e usurpando, né? Então, assim, algumas decisões do STF, do STJ, nós temos uma do STJ, por exemplo, obrigando que a polícia adote uma série de medidas no caso de um ingresso em domicílio, como filmagem, como pegar testemunhas de que houve autorização para você ingressar no domicílio daquela pessoa. Gente, a gente sabe, numa zona conflagrada, uma zona dominada pelo tráfico, quem que vai figurar como testemunha dizendo que o traficante autorizou a entrada? Se alguém fizer isso, no dia seguinte está morto. É uma sentença de morte. Sim, então, assim, são decisões que são tomadas sem uma base naquilo que a gente vivencia na nossa vida do dia a dia. Decisão, por exemplo, de proibição de abordagens policiais na suspeita do policial, né? Naquela atitude suspeita, né? O policial vai... Quantas ocorrências incríveis e gigantescas começaram numa abordagem? Exato. E para você ter uma ideia, Renato e todos aqueles que nos acompanham, até poucos meses atrás, predominava o entendimento do STJ de que o indivíduo que, visualizando uma viatura se aproximar, empreende fuga e descarta alguma coisa, não existe justa causa para abordagem policial. Então, peraí, e isso tudo colocado à margem da lei. São criações do Poder Judiciário sem respaldo naquilo que é criado no ambiente propício, que é o Poder Legislativo.
Então, isso é muito complicado e tem colocado em xeque a atuação do Ministério Público. Nós temos sofrido muito, Renato, porque visualizar a criminalidade, tentar combatê-la e encontrar esse tipo de barreira injustificada no âmbito do próprio sistema é algo que nos traz um desalento muito grande. Doutor Marcos Paulo Miranda, não sei se o senhor tem a resposta, mas o que leva essas instâncias superiores da nossa justiça a tomar decisões tão desconectadas da realidade e do anseio popular mesmo? Porque você vai perguntar para qualquer um agora, pode parar qualquer um na cabana do Pai Tomás, no Morro do Papagaio, no Prado, no Buritis, e perguntar se ele quer operações, né, que se quer a polícia atuando contra o crime organizado ou se quer esse cenário proposto aí. Tem certeza que todo mundo está querendo que a casa caia para o crime, né? Como a gente consegue explicar decisões tão esdrúxulas? A gente tem uma questão de ordem cultural que começa com a Constituição de 88. Veja só, boa parte dos constituintes foram pessoas que foram torturadas no período da ditadura, que sofreram processo sem direito à defesa. Então a nossa Constituição ela foi toda moldada naquele sistema que era um sistema de exceção. As pessoas que vivenciavam 88 eram remanescentes desse período. Só que hoje... Estavam traumatizados, por assim dizer. Né? Sim, 40 anos depois a situação é totalmente diversa. Hoje nós já temos um sistema que é garantista em si. Nós não precisamos ter um garantismo adicional colocado por viés ideológico dos julgadores. E não raras vezes o que a gente verifica é uma predominância de uma ideologia do julgador. E eu aprendi nos bancos da faculdade que o Poder Judiciário não deve julgar a lei, deve julgar com a lei. E a gente verifica, principalmente no âmbito do Supremo, que deveria se limitar a decidir se uma lei é constitucional ou inconstitucional. Eles têm criado novas leis nos últimos tempos. Como o caso, por exemplo, da posse de entorpecente para uso próprio. Que está em voga aí no momento, né? Sim, e veja só, inclusive o presidente do Supremo, Barroso, fez uma declaração ontem dizendo que o Supremo não vai dizer se é crime ou não, mas isso é uma inverdade, porque o objeto daquilo que eles estão julgando é exatamente dizer se a posse da maconha para uso próprio é crime ou não. Aí não, nós vamos apenas definir parâmetros, como 6 plantas fêmeas e até 60 gramas para ser tráfico ou não. Mas espera aí, isso não é papel do Supremo. Quem tem que dizer isso é o Poder Legislativo. E já o fez. Que a nossa lei de tóxicos traz os parâmetros para a gente diferenciar quem é aquele que... A lei já traz. Já traz. Porque do os jeito que eles parâmetros. falam, parece que não tem parâmetro. Não. A quantidade é um indicativo, os antecedentes é um indicativo. O cenário. Quem, né? Renato, que vai ter 1 tonelada de cocaína em casa se não for um grande líder? Isso vale muito dinheiro. Aquelas pessoas que têm uma grande quantidade é porque elas alcançam um posto de destaque no âmbito das organizações criminosas. Então a quantidade é um dos indicativos, sim. Mas a gente tem que verificar outros. Por exemplo... Contexto, né? Sim. Essa questão, até 60 gramas não é tráfico. O que os traficantes vão fazer? Todos os tabletes vão ter menos de 60 gramas. Exatamente. E você vai ter 1000 tabletes. E vão dar a ordem seguinte, sempre andem... Vai de 1 em 1. 1 em 1. Isso vai afastar? Né? Então me parece que não é o melhor caminho. E digo mais, o Brasil é signatário de convenções internacionais em que ele se comprometeu a fazer o combate ao tráfico da maconha, ao uso e ao comércio. Então por que essa visão agora de excluir só a maconha? Porque o tipo penal, Renato, é ter em seu poder um produto que possa causar dependência psíquica, física ou psíquica, que pode ser o êxtase, que pode ser a cocaína, etc. Então, peraí, por que excluir somente a maconha? A gente verifica que tem, mais uma vez, um viés ideológico muito presente nessa discussão. Muito. E já que estamos tocando nessa polêmica, qual a posição do senhor sobre legalização, essa situação toda? A minha posição é de legalidade, Renato, porque o Ministério Público, nós somos fiscais da lei. E nós temos hoje o artigo 28 da lei antitóxica que diz que é crime. Aí qual que é a tese? Não é crime porque isso é uma autolesão, você está se autolesionando. Mas espera aí, aquela pessoa
que está sob efeito desse tipo de substância, ela pode causar um mal a terceiras pessoas. É um risco para a segurança pública e para a incolumidade de todos. Isso é algo do Brasil? Não. Em boa parte do mundo essa restrição existe. E se existe, se precisamos mudar, nós temos que fazer com que as regras da Constituição sejam obedecidas e que essa mudança se dê no espaço próprio. Onde? No Congresso Nacional. E também é uma falácia, uma ideologia, falar que a legalização como um passe de mágica vai resolver todos os problemas, porque você olha para a Califórnia, por exemplo, a maconha é legalizada, mas o que a gente vê nas ruas, né, de quem mora lá realmente, e a verdade mesmo, é que há uma verdadeira cracolândia em São Francisco, em Los Angeles, com uma explosão de furtos, com uma explosão de violência. Inclusive alguns estados norte-americanos já têm feito revisão para voltar a criminalizar a posse de droga, porque realmente houve uma escalada enorme do número de crimes. E outra coisa, o tráfico ele induz uma série de outros crimes, Renato. Por exemplo, furto de celular, furto de veículos. Isso tudo é motivado principalmente por aquele traficante mediano ou pequeno traficante que perde a droga e tem que fazer o acerto, porque senão ele é morto. Exatamente. E aí onde que ele vai buscar o recurso para poder pagar a dívida? É no furto, é na subtração. É a roda, né? A roda propulsora do crime é a droga que movimenta. Exatamente. Né? Você tem toda uma cadeia, vamos dizer assim, de engrenagens e vamos dizer que a mola propulsora é o tráfico. Em relação ao tráfico, nós temos os homicídios pela luta pelo domínio de território. A gente tem esses crimes de ordem patrimonial que são praticados pelos esses traficantes menores. E temos os crimes praticados, inclusive, pelos usuários, né? Que com o objetivo de... abstinência. Exatamente. O que ele vai fazer? Ele vai atacar as pessoas, vai subtrair, e com problemas muito graves, Renato, isso é muito importante ressaltar, que no âmbito do Ministério Público a gente lida com a linha de frente. São famílias absolutamente destruídas em decorrência dessa dependência. É filho ameaçando mãe, é filho tentando matar o pai, tudo em decorrência disso. Ou seja, é algo que é concretamente perigoso e danoso para a sociedade. Concordo, doutor. E o Supremo tem que parar de querer dar pitaco em tudo, né? Sim, da mesma forma que os outros poderes não têm que tomar, né, medidas que estão afetas ao judiciário. Exatamente. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É o sistema nosso de harmonia e independência entre os poderes. O que, no meu modo de entender, é o grande problema que nós estamos enfrentando no país atualmente. É um grande problema. E aí, né, como esse papo vai longe, a gente tem um caso que aconteceu aqui, em Belo Horizonte, e que se tornou um paradigma e que se tornou até nome de lei. Eu até arrepio aqui, porque eu estive lá cobrindo no dia que foi a morte do Sargento Dias, né, esse herói que estava defendendo a sociedade, estava trabalhando, né, estava fardado, cumprindo o seu dever e foi morto por um bandido com diversas passagens, né, aquele cara que a gente chama de cadeieiro. Sim. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, furto, roubo, droga, e que estava no benefício de uma saída temporária, né, que por vários motivos não deveria ter sido concedida, mas foi. Esse crime acabou sendo uma gota d'água, né, doutor? Foi. Aquilo foi uma afronta, né, não somente à vida e à integridade física do policial, mas uma afronta ao Estado. Uma afronta ao Estado, porque você assassinar de uma maneira tão covarde como aconteceu, e um indivíduo que tinha preencher todos os requisitos para estar na cadeia, não deveria estar na rua, é algo que realmente chocou a todos. E houve aí essa alteração legislativa, que ainda não está finalizada, né? Agora foi para o Congresso. Exatamente, foi para a Câmara agora, né? Foi votado no Senado e foi para a Câmara. E a verdade é o seguinte, Renato, a nossa lei de execução penal é de 84. Na época, nós tínhamos uma criminalidade que é absolutamente distinta da que nós temos hoje. Era só ladrão, né? Assim, né? Exatamente. Na maioria das vezes eram pessoas autoras de furtos, e, enfim, você poderia até ter o tráfico, mas não com essa violência toda associada. E nós não podemos trabalhar com aquelas ferramentas nos dias de hoje. A verdade é essa. Até porque, naquela época, quem cometia um crime de furto era preso.
Era preso. Por isso aquela série de benefícios. Hoje, o indivíduo que comete um furto ele não vai ser preso, porque ao longo desse período nós tivemos vários institutos de despenalização, como a NPP, como transação penal, substituição de pena privativa de liberdade por restritivos de direito. Ou seja, nós deveríamos ter calibrado o sistema para que aqueles que estão na cadeia tenham um cumprimento mais duro. Porque, veja só, a saída temporária ela só vai ser aplicada, via de regra, para o indivíduo que cometeu um crime com pena igual ou superior a 8 anos. E que crimes são esses? São crimes como tráfico, como estupro, assalto à mão armada, assalto e etc. O próprio homicídio, dependendo se a figura é tentada ou não. Ou seja, são apenas aqueles delitos que vão violar de maneira mais severa os interesses da sociedade. Para essas pessoas você deveria ter uma precaução maior. Então, e a gente libera, né? Olha, veja só, do montante que que recebeu o benefício no final do ano passado, nós temos gente que não voltou para o sistema até hoje. E as concessões, não raras vezes, são feitas, Renato, aqui, sobretudo na região metropolitana de Belo Horizonte, sem a monitoração eletrônica, que é a tornozeleira. E que pode ser feita, e hoje, uma informação que eu trago aqui para você, nós temos 13 mil tornozeleiras disponíveis no estado. Você sabe qual que é o número utilizado hoje? Não, qual que é? Aproximadamente 6 mil. Nós temos cerca de 7 mil tornozeleiras ociosas. Disponíveis para ser usadas. Que estão sendo pagas pelo poder público e estão disponíveis para utilização. Então não faz sentido nenhum. Não faz, porque se nós tivéssemos pelo menos a monitoração eletrônica para essas pessoas que saem, são beneficiados com a saída temporária, pelo menos a captura seria mais fácil num caso de não retorno, que você saberia onde a pessoa estaria. Isso facilitaria muito. Agora, nós tivemos que empreender uma operação de captura, mobilizando polícia militar, polícia civil, que deixaram de exercer outras missões de prevenção e combate ao crime para buscar aqueles que saíram e não retornaram. Isso não faz sentido. Não faz sentido. E o senhor é a favor da Lei Sargento Dias? Eu sou a favor de fazer a revisão da forma como está, no meu modo de entender, está errado. Não está funcionando. Não está funcionando, então precisa... A sociedade está sendo prejudicada. Está sendo prejudicada. Então, se o remédio não está sendo suficiente para curar a doença, o remédio precisa ser modificado. Isso é algo que é... racional, né? Racional, Agora, doutor, a gente vê algumas pessoas falando, o Brasil tem a quinta maior população carcerária do mundo, o Brasil prende demais. Às vezes eu penso que é o contrário, né? Pelo que a gente vê na prática. Nós estamos prendendo de menos, né? Ou eu tô doido? Não, Renato, você está coberto de razão. Na verdade, o que se utiliza? É um grande problema na área de segurança pública, as lendas que se formam a respeito de determinados assuntos, sem qualquer embasamento técnico. Só numa ideia ideológica, né? Só no conceito. Exatamente, só numa abstração. E quando a gente vai pegar os dados, vai trabalhar com estatística, a gente descobre que isso é uma inverdade. No Brasil, o indivíduo, para ser preso, ele tem que cometer crimes muito graves. Ele tem que ser artista. Tem que ser artista. Porque, veja só, a gente já tem os crimes de menor potencial ofensivo, que são os julgados pelo Juizado Especial Criminal, com pena até 2 anos, que vai dar uma prestação de serviço à comunidade, o pagamento de uma cesta básica, não vai para a cadeia. Penas de crimes com a pena mínima inferior a 4 anos, dá o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Se o indivíduo for condenado a uma pena até 4 anos, dá a pena restritiva de direito. O cara vai sofrer uma limitação de fim de semana, ou seja, para o indivíduo ir para a cadeia, ele precisa cometer um crime doloso, com pena superior a 4 anos, que vai dar aí um regime já no cumprimento de pena privativa de liberdade. E para você ter uma saída temporária, por exemplo, você tem que ter superior a 8 anos via de regra, que é quando o indivíduo vai ter a possibilidade de progredir para o regime semiaberto. Então, no Brasil, a gente não tem essa prisão em massa, como se diz. A gente tem muita prisão provisória, prisão preventiva. Isso é fato. Mas isso faz parte do sistema. É o volume também. Né? É o volume. Mas nós não somos um país que encarcera de maneira desproporcional. Pelo contrário.
E falta muita vaga também, né? Esse é um problema grave. Um problema grave e me preocupa, porque veja só, o Supremo Tribunal disse que nós estamos vivendo uma situação de coisas, num cenário de inconstitucionalidade, no que diz respeito ao sistema penitenciário, por falta de vagas, por falta, às vezes, de assistência médica e etc. Mas aí, Renato, vem o indulto de final de ano agora, por exemplo, do final de 2023, e concede indulto para todo mundo que devia pena de multa até o valor de R$20 mil. E lembrando que a pena de multa é que vai ser direcionada para o fundo penitenciário, que é utilizado para quê? Para você melhorar o sistema. Ou seja, né? Você está, na verdade, tirando a gasolina que serviria para movimentar o veículo, né? E isso é muito pouco inteligente. Então, na verdade, a gente precisa de ter uma análise um pouco mais criteriosa a respeito disso e verificar que é o próprio Estado que está colocando obstáculos na melhoria do sistema penitenciário no nosso país. Ou seja, né, doutor, desafios não faltam, né? Os desafios são gigantes, o Renato. E uma coisa que a gente procura pensar muito no âmbito do Ministério Público, a defesa dos direitos das vítimas. A vítima sempre foi um sujeito no processo absolutamente esquecido. Aqui no Brasil, então, né, cara? Você tem uma preocupação enorme com os direitos do autor do fato, do criminoso, e aí você tem ações de direitos humanos e etc. E a vítima sempre foi relegada a um segundo plano. Ela fica esquecida e ela é vítima novamente, né? Esses dias eu fui conversar com um determinado magistrado a respeito de um caso em que houve o assassinato, um triplo assassinato, sendo duas das vítimas mulheres que foram puxadas pelo cabelo, levadas para um barranco, assassinadas ali, e o autor desse delito recebeu uma prisão domiciliar com cumprimento de apenas 2 meses de pena, Renato. Que isso? Ele ficou foragido por vários anos, foi preso, com 2 meses de cumprimento de pena, deram uma prisão domiciliar porque ele alegou que estava com problemas de saúde. E eu fui despachar isso com o magistrado. Eu disse, doutora, eu estou aqui porque as pessoas que morreram não têm voz. E eu vim aqui, como eles não têm advogado, porque não têm voz, o Ministério Público está aqui porque é uma injustiça o que está sendo feito. E nós conseguimos, nesse caso, a prisão no mesmo dia, sabe, Renato? Ai, que bom, viu? É o mínimo, né, doutor? Honrar a memória da vítima aqui, como o senhor disse, aqui fica relegado. Eu falo, inclusive, aqui, né, sempre falo isso, que se a família da vítima não corre atrás da vítima de homicídio, o trem, a chance de ficar parado é altíssima, né? Se a família não vai, movimenta, vai na delegacia, vai na imprensa, vai no promotor. Né? Com certeza, Renato, o volume é muito grande, né? A gente tem um déficit muito grande, sobretudo na apuração. E veja só, a gente consegue apurar menos de 1/3 dos crimes, sobretudo em crime de homicídio, menos de 1/3. E não raras vezes, quando a gente consegue uma condenação, a pessoa consegue um habeas corpus no STJ, vai responder em liberdade. Esse caso que eu falei, do triplo assassinato, foi um crime cometido em 1994. Aí o tempo vai passando, né? Ó, pra você ver, 94. Agora, doutor, só na reta final aqui, falar um pouco da carreira do senhor. O senhor tá no MP desde quando? Eu entrei no início de 2001, Renato, há 23 anos, portanto. E passou por vários setores aí do MP? Eu comecei minha carreira na comarca de São João Evangelista, que fica na região de Guanhães, fiquei 2 anos lá. Depois eu fui para Piranga, que é uma comarca pequena na região de Viçosa, Conselheiro Lafayette. Depois eu comecei a trabalhar na área ambiental, fui coordenador das promotorias ambientais do Vélez e Paraupeba. Depois, em 2006, eu fui coordenar a área de patrimônio cultural do Estado e fiquei até 2016, foi o cargo que eu ocupei por mais tempo. Depois disso eu fui para Santa Luzia, fui titular da 6ª Promotoria de Santa Luzia por 4 anos e fiquei até o final de 2020, quando o nosso procurador-geral, o Dr. Jabas, me convidou para assumir o CALCRIM. Então eu estou lá há cerca de 3 anos e meio. É um chãozinho bom, hein? Eu quando ingressei no Ministério Público eu tinha 26 anos de idade. Hoje eu vou fazer 50, então quer dizer, tem quase que metade da minha vida dedicada ao Ministério Público. E tá valendo a pena, doutor? Sempre. A gente tem muita decepção. Na verdade, assim, Renato, no nosso dia a dia a gente tem muito mais decepção do que alegria. Mas as poucas alegrias que nós temos são combustível
que nos serve para poder continuar. E essas vitórias aí, né, são vitórias que muitas vezes mudam um cenário, uma realidade. E assim, a luta contra a criminalidade é uma luta sempre de desafio e ela é contra-majoritária, porque hoje o que é legal no âmbito do sistema de justiça são áreas outras para além do direito penal. Hoje é démodé aquele que se dedica à área criminal, sobretudo em decorrência da grande resistência que nós temos ao direito penal como efetivamente um instrumento que traga benefícios para a sociedade. Nós temos, em decorrência de questões ideológicas, principalmente nos tribunais superiores, o sistema todo funcionando contra, na verdade, a punição daqueles que cometem crimes. É uma triste verdade. Agora, doutor, para finalizar mesmo, o senhor tem uma faceta interessante, que é a faceta de escritor, e o senhor fez um livro sobre um dos primeiros serial killers aí, o Januário Garcia Leal. Fala um pouquinho pra gente dessa história. Como é que é o maníaco da orelha? O Sete Orelhas. É o Sete Orelhas, né? Esse caso aconteceu no sul de Minas, Renato, na região em que eu nasci, no ano de 1802. Olha só, gente. Mais de 200 anos. E é um caso que, assim, inclusive tem muita pertinência com o que nós estamos conversando. O que aconteceu? Eram fazendeiros, em decorrência de uma briga de divisas entre as fazendas, 7 irmãos que eram proprietários de uma fazenda, que era a família Silva, fez uma tocaia e assassinou o Januário Garcia Leal, que era o vizinho confrontante. O que eles fizeram? Eles amarraram o Januário numa figueira, de cabeça para baixo, e tiraram a pele dele com ele ainda vivo. Eita! Na verdade, o João Garcia Leal, irmão do Januário. O Januário, ao tomar conhecimento da morte covarde do irmão, ele procurou a justiça em São João del Rei, que era a sede da comarca da época, e a justiça não fez nada. Sequer um processo de investigação foi aberto. E aí ele toma para si a missão de fazer justiça pelas próprias mãos. Ele vai perseguindo cada um dos assassinos, ele leva alguns anos nessa perseguição, e de cada um dos assassinos ele corta a orelha, salga e coloca num saquinho de couro. E ao final ele volta para a figueira com um cordão de orelhas. Aí fala, nossa, mas isso é uma invenção muito grande. Não, isso aconteceu de fato, e como pesquisador eu localizei o processo criminal no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal. Eu tenho esse processo criminal e eu escrevi o livro a respeito dessa história. Mas qual que é, na verdade, o que fica de lição? Quando a justiça não funciona de maneira adequada, abre-se a possibilidade de voltarmos aos tempos da barbárie, que é a justiça pelas próprias mãos. É por isso que nós precisamos ter um sistema de segurança pública, um sistema de justiça efetivo, com credibilidade, porque senão nós vamos perder o trem da história e vamos perder o rumo do nosso país. E digo mais para terminar, se continuar o cenário como está, nós teremos em pouco tempo um recrudescimento enorme das leis penais no Brasil, porque do jeito que está hoje o sistema está descalibrado, nós não conseguimos combater. E vai acontecer o que já aconteceu na Itália e em outros países. Nós teremos um endurecimento que não seria necessário se nós tivéssemos uma atuação dentro de um padrão de razoabilidade. E isso tudo que o senhor falou, doutor, que a gente vê é isso, porque cada vez mais comum que é Tribunal do Crime, né, o famoso pau no gato, justiça com as próprias mãos, que nada mais é do que sair caçando as orelhas, né? Exatamente. É o que aconteceu há 200 anos atrás, pode se repetir e não raras vezes acontece, né? Você que faz a cobertura da área policial sabe bem disso, que é a justiça pelas próprias mãos, que é um retrocesso aos tempos mais sombrios da história da humanidade. É isso, doutor, mas vamos lutar contra isso. Sempre. Nós não vamos. Alguns dizem que a gente enxuga gelo. Se o nosso papel é esse, nós vamos enxugar, para evitar que o copo transborde. Muito obrigado, viu, doutor, pela participação, Renato, aqui. Fico muito honrado, viu? A honra é toda minha. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Imagino que sim. Faz o seguinte, já curta, compartilhe para todo mundo, manda para todo mundo e até um próximo Polícia é Notícia.